Vamos iniciar esse vídeo falando sobre a quarta e última lei de mudança de comportamento, tornar o hábito satisfatório. Antes disso, eu gostaria que vocês visualizassem a seguinte situação. Imagina que você é um animal que vive na África, né? Uma girafa, um elefante ou um leão. Imagina quais são as coisas que impactam as suas decisões, né? A maioria das suas ações serão impactadas por coisas imediatas, coisas que você está vendo no presente. Então, o seu pensamento, né, vai ser onde dormir, como evitar um predador, né, como encontrar uma caça para se alimentar ou alimentar as suas proles. Isso é o que os cientistas chamam de ambiente de recompensa imediata. Na sociedade moderna, muitas das escolhas que você vai fazer vão gerar um benefício bem mais para frente. Vai demorar muito para você visualizar essa recompensa, pelo menos para você usufruir dessa recompensa. Isso é um ambiente que os cientistas chamam de ambiente de recompensa tardia. O grande problema é que o cérebro humano ele não evoluiu para um ambiente de recompensa tardia. Estudos dizem que o nosso cérebro, pelo menos algumas partes do nosso cérebro, tem o mesmo tamanho há mais ou menos 200 mil anos. E foi apenas nos últimos 500 anos que a sociedade moderna aí evoluiu para um ambiente de recompensa tardia. Então o que acontece? Nós estamos programados para valorizar muito mais o presente do que o futuro. Em alguns casos isso pode até ser benéfico, mas em outros casos tudo isso pode se voltar contra a gente. Por exemplo, uma pessoa que fuma cigarro, ela sabe que isso pode causar câncer de pulmão. Mas a recompensa que ela recebe na hora que ela fuma, ela se acalma, ela fica mais tranquila. A recompensa, vem muito mais rápido do que o prejuízo lá na frente de, por exemplo, ter um câncer de pulmão. Ou uma pessoa que se alimenta de maneira desregulada, ela vai saber que a satisfação dela comer vai ser imediata, mas os possíveis efeitos prejudiciais, como por exemplo a obesidade, colesterol, diabetes, isso vai ser só lá na frente que vai acontecer. Então ela está sempre visualizando o presente. Todo hábito produz múltiplos efeitos ao longo do tempo. Infelizmente, esses efeitos costumam estar desalinhados. Muitas vezes um bom hábito, ele produz maus resultados imediatamente, ou resultados desagradáveis imediatamente, e os bons resultados só lá na frente. Enquanto isso, os maus hábitos produzem bons resultados na hora. Em compensação, as consequências graves só vão acontecer lá na frente. Em outras palavras, os custos dos seus bons hábitos estão no presente e os custos dos seus maus hábitos estão lá no futuro. A nossa preferência pela gratificação instantânea, ela revela uma verdade importante sobre o sucesso. A maioria das pessoas prefere correr atrás de rápidas e pequenas gratificações do que esperar pelas recompensas tardias. A maioria das pessoas até sabe que as recompensas tardias é que vão gerar benefícios mais duradouros e mais significativos. Então, mas mesmo sabendo disso, é uma batalha constante contra a natureza do cérebro. Felizmente, é possível você treinar o seu corpo e a sua mente para adiar as gratificações, mas para isso você não pode trabalhar contra a natureza do cérebro. Então, é interessante você seguir por esse caminho, mas ao longo do trajeto, até você encontrar a sua recompensa tardia, é legal você estimular, você artificialmente introduzir pequenas recompensas ao longo desse processo e eu vou te dar algumas sugestões de como fazer isso. Então, como usar a medida de recompensas imediatas a seu favor? Sempre que você cumprir uma meta ou que você conseguir executar um hábito que você tanto quer e que vai contribuir para o seu futuro, bole uma sistemática em que você consiga ter satisfações ao longo do processo. Então, se você conseguir cumprir a sua meta semanal, você pode, por exemplo, criar uma conta e chamar de viagem para a Europa, por exemplo. Você vai colocando ali R$20, R$50 cada vez que você estudar uma semana, ou cada vez que você estudar um mês, ou cada vez que você bater uma meta, pode ser um valor menor. E aí no futuro, isso cria uma sensação de recompensa imediata e no futuro você pode até usar esse valor para fazer uma viagem, para comemorar a sua aprovação, por exemplo. Ou você pode, não precisa ser de forma monetária, você pode também criar uma recompensa, como até já falei em vídeos anteriores. Se você cumprir a meta do dia, você pode assistir 40 minutos do seu seriado preferido. Ou se você cumprir a sua meta do dia, você está liberado para jogar futebol com seus amigos. Algum sistema de recompensa que te dê alguma satisfação por cumprir as metas e por executar os seus hábitos que vão te gerar um ganho lá no longo prazo. Dessa forma, você tem tanto os ganhos imediatos e constantes, como um ganho futuro, que é o principal ganho, na verdade, que é o que vai contribuir para reforçar a sua identidade e o seu objetivo. E ainda no âmbito de tornar um hábito satisfatório, tem que ser satisfatório também manter o seu hábito.
Uma das coisas que eu gosto de usar é uma coisa chamada de rastreamento de hábitos. Para quem estuda para concurso, pode servir, por exemplo, uma planilha de acompanhamento de estudo, uma planilha em que você vai preenchendo o seu estudo. Isso você pode chamar de rastreamento de hábito. Você está rastreando os seus estudos, né, registrando os seus estudos dia após dia. E aí quando você faz isso, tem 3 ganhos principais. Nesse caso, quando você rastreia o hábito, o preenchimento da planilha, né, o rastreamento do hábito ele vai ser claro, ele vai tornar o seu estudo claro. Isso é importante para que você não se engane, para que você saiba exatamente o quanto você está avançando, se você está de fato estudando, para que você não minta para você mesmo. A pior mentira é essa, né? Quando a gente se engana e a gente acha que está avançando e não está. Então, quando você cronometra as horas líquidas de estudo e registra isso numa planilha, você sabe exatamente quanto você está estudando e quanto você está dedicando de estudo para cada disciplina. Isso é importantíssimo, tá? Essa transparência com você mesmo é importantíssimo para você saber o quanto você está avançando. O segundo benefício do rastreamento de hábitos é o fato de que ele é atraente, né? É satisfatório você ver e mensurar o seu avanço, né? Para que você saiba, né, o quanto de fato você está avançando, né? Você ter uma trajetória ao longo de dias, semanas, né, é bastante atraente, isso incentiva você a estudar. E o terceiro benefício do rastreamento de hábitos é que ele é satisfatório. O primeiro foi que ele é claro, o segundo é que ele é atraente e o terceiro agora ele é satisfatório. É muito satisfatório quando você mesmo consegue visualizar as metas de estudo batidas, as aulas de cada curso que você conseguiu finalizar, as novas disciplinas que você está incrementando e se você está, né, fazendo um batimento com algum edital antigo, cada vez que você vai batendo mais e mais disciplinas, né, cumprindo, né, vencendo mais e mais disciplinas de cada uma daquelas milhares de disciplinas, né, milhares não, mas dezenas de disciplinas que tem no edital, isso vai dando uma satisfação muito grande, você realmente consegue mensurar o seu avanço, isso acaba te incentivando a continuar. Para encerrar esse tópico, eu gostaria de falar sobre o que acontece quando você quebra um hábito, ou quando você não consegue em algum dia ou em alguma semana dar continuidade ao hábito ou não consegue praticá-lo da maneira que você gostaria, né? Quem está estudando para concurso, se tem um dia que você não consegue estudar, o que acontece? Bom, nós somos humanos, todo mundo erra, ninguém é robô, então é natural que percalços aconteçam ao longo da sua trajetória. O mais importante é você saber como lidar com isso. Você precisa encarar os seus hábitos, né, e os seus estudos como uma formação de identidade. Você está formando uma identidade, né? Você não está só preocupado em bater as suas metas, você está preocupado em se tornar uma pessoa que estuda, em se tornar uma pessoa disciplinada, né? Então quando acontece algum imprevisto que você não vai conseguir executar o hábito ou executar os estudos da maneira que você gostaria, tente estudar o que for possível. Se você tinha planejado estudar 6 horas naquele dia e aconteceu um imprevisto, de modo que você, né, vai ter que começar 3 ou 4 horas depois, tenta estudar 1 ou 2 ou 3 horas, o que for possível, para que você mantenha a sua identidade, né? Tente ao máximo não quebrar aquele ciclo de estudos, não quebrar aquele hábito. Se não tiver jeito, né, se o imprevisto for tamanho que impeça você de estudar um dia inteiro ou mais de um dia, assim que você retornar à sua normalidade, você volta a executar os estudos. A grande diferença entre uma pessoa que é aprovada e uma pessoa que desiste é justamente o fato de que, quando as adversidades acontecem, as pessoas que vão ser aprovadas, elas não deixam isso definir a trajetória da vida daquela pessoa. Ela se recupera, ela sacode a poeira e volta a estudar e volta a implementar os estudos até atingir ali novamente o estágio em que ela queria. As pessoas que desistem, né, são pessoas que não sabem lidar com adversidades. Então, é fundamental você saber como encarar as adversidades, os obstáculos, para saber o impacto que isso vai ter nos seus estudos. Então, recapitulando, lembrem disso. A diferença entre o futuro aprovado e aquele que desiste pelo caminho é que o futuro aprovado, ele sabe lidar com as adversidades e ele vai deixar que isso impacte da menor forma possível e assim que ele puder, ele vai voltar nos trilhos. Então, nunca deixem um empecilho, um obstáculo te prejudicar mais do que aquilo que é estritamente necessário. Beleza? O que eu tinha para passar para vocês hoje era isso. Espero ter contribuído aí de alguma forma para que vocês consigam formar aí bons hábitos de estudo ou qualquer outro hábito saudável que você queira implementar na sua vida. Se você curtiu esse vídeo, peço que você clique em curtir, peço que você se inscreva no meu canal para me ajudar aí a produzir vídeos ajudando aí os concurseiros Brasil afora. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.